Este workshop, portanto, para hoje, o que nós tínhamos preparado era uma sessão organizada da seguinte maneira. Portanto, iríamos falar um pouco do mercado de trabalho na Europa, portanto, o que é que caracteriza o mercado de trabalho na Europa como um todo, particularizando a situação de Portugal, portanto, quais são os constrangimentos, quais são os limites, onde é que estão as dificuldades, e depois, qual é, digamos, a solução da Europa, chamada Europa 2020, a algumas dificuldades que nós vamos apresentar. Sobre isso, também lanço um tema para discussão, que é até que ponto a estratégia Europa 2020 é uma estratégia capaz, ou será capaz, de lidar com as dificuldades que vamos apresentar. Depois, entraríamos em alguns pontos um bocadinho mais aplicados, mais práticos. Portanto, o primeiro era propriamente a apresentação da estratégia propriamente dita, fazendo especial referência aos componentes da estratégia que têm a ver com procura de trabalho, trabalhar noutro país, portanto, que tipo de acesso é que há a e apoios a esse tipo de iniciativas, nomeadamente a rede EURES, que está ali, portanto, seria o terceiro ponto. A rede EURES é uma rede europeia de apoio a quem deseja trabalhar ou exercer alguma atividade profissional fora no sítio relativamente ao seu sítio de origem ou de residência habitual. E para vos falar da rede EURES, a rede EURES tem um conjunto de consultores nos vários países da União Europeia e por regiões. Por exemplo, no caso de Braga, o Centro de Emprego tem uma pessoa dedicada apenas a esta rede. Portanto, é a doutora Carmen Lopes, que eu convidei a estar aqui presente e que deverá chegar entre as 7 e 7h30. Portanto, nessa altura, ela apresentará, portanto, o que é a rede EURES, as vantagens que tem, como é que vocês podem aceder a essa informação. Portanto, fará a apresentação dessa rede, creio que melhor do que eu, portanto, é uma pessoa que lida no dia-a-dia, no terreno, portanto, com as questões dessa rede. Na última parte, eu apresentaria, então, o Inove Contacto, que é um programa de estágios organizado pela AESEP, portanto, pela Agência de Comércio Externo Português, um programa de estágios no exterior, e, portanto, fazer uma breve apresentação sobre esse programa de estágios, que também pode ter interesse a quem, de facto, está a pensar em encetar uma carreira ligada à internacionalização. Ok? Portanto, este será o nosso roadmap, portanto, o nosso guia, o nosso plano de trabalhos. Tá? Portanto, se concordarem. Portanto, a ideia também é que isto não seja uma aula propriamente dita, fartos de aulas são vocês, não é? Eu também vim de uma aula. Portanto, terá um pouco, portanto, começaremos um pouco com uma componente um bocadinho mais expositiva, mas gostaria que evoluísse, portanto, ao longo tempo também com a vossa participação e, portanto, sempre que haja questões ou dúvidas ou problemas que queiram levantar, portanto, estejam à vontade de também tornar o workshop num workshop, portanto, que é um ponto de contacto e de trabalho, não propriamente numa palestra monolítica. Não é? E, portanto, faríamos um pouco agora a discussão até que ponto a estratégia 2020 seria, então, uma solução ou não para estes problemas que vimos agora. Ok? Então, temos aqui vários tipos de cadeiras, trabalhadores com características muito diferentes. Né? Sobre a estratégia, então, Europa 2020, dois grandes tópicos que se relacionam diretamente com as questões do emprego. Um, que é a juventude em movimento, e o outro, que é novas competências e empregos. Portanto, como vocês, aqueles que participaram no workshop 1, já tiveram, portanto, uma visão global da estratégia, portanto, tem 3 prioridades principais: crescimento inteligente, crescimento sustentável, crescimento inclusivo, que devem ter falado sobre isto na semana passada. Relativamente à prioridade do crescimento inteligente, tem uma componente de investigação e desenvolvimento, portanto, aumentar a capacidade de inovação da Europa como um todo. Reparem, qual é o objetivo daqui? É melhorar a qualidade das cadeiras, não é? Certo? Depois, aumentar até 75% a taxa de emprego na faixa etária dos 20 aos 64 anos, portanto, chamar mais pessoas para o tal jogo das cadeiras, nomeadamente as franjas que tendem a estar à parte deste jogo, constituem muitas vezes quem na inatividade.
E depois, para melhorar também a qualidade daqueles que entram no jogo, aumentar os níveis de sucesso escolar, nomeadamente redução das taxas de abandono escolar, portanto isto é até ao secundário, até 10%, e do aumento da percentagem de população dos 30 aos 34 que conclui o ensino superior, portanto para 40%. Portanto, no caso português, há algumas metas, portanto a taxa de emprego em torno dos... Portugal tradicionalmente até tinha uma taxa de emprego superior à média europeia, isto era verdade até meados dos anos 2000. Por exemplo, em Portugal sempre foi caracterizado por uma taxa de atividade feminina muito superior à média de países semelhantes ao nosso. Nós tínhamos taxas de participação do mercado de trabalho feminino comparáveis às dos países do norte da Europa. Se era por uma questão das mulheres portuguesas serem mais do norte da Europa em termos de independência ou de vontade de trabalhar fora, não sei, ou se é por uma questão de necessidade. Portanto, isto é uma questão que também fica em aberto. Mas comparando com as taxas de participação feminina, por exemplo, em Espanha ou em Itália, tínhamos taxas claramente superiores. Isto é, países que têm, digamos, em termos culturais na Europa, estão mais próximos de nós. De qualquer forma, à medida que o desemprego em Portugal tem vindo a aumentar, esta taxa de emprego também tem vindo a diminuir e de qualquer forma, o 75% não deixa de ser um objetivo ambicioso. E depois, portanto, atingir os tais 3% de investigação e desenvolvimento no PIB em investimento. Okay? O abandono escolar, portanto, atingir os 10%, isto aqui é que será uma meta difícil de chegar. Portanto, no momento, em 2014, o objetivo é chegar aos 15% e depois, de forma progressiva, portanto, temos aqui as taxas de abandono escolar, por exemplo, a Europa a 27 de 2000, 17,6, em 2009, 14,4, e Portugal está aqui 43,6 e 31,2 em 2009. Portanto, isto é a percentagem de jovens, portanto, de alunos que não terminam o secundário. Não é? Portanto, quando dizem que em Portugal há doutores a mais, não é? Que às vezes diz isso. Portanto, reparem nas médias que temos aqui, não é? Portanto, a Europa há 27, com 31 de Portugal. Portugal está aqui destacado nesta lista porque é o segundo país a seguir a Malta. Reparem, até a Roménia, com devido respeito para a Roménia, não é? Mas que em termos de produto per capita é muito inferior a Portugal. Não é? Até a Roménia tem índices de abandono escolar claramente inferiores. Obviamente, qual é o instrumento que está a ser pensado ou que foi implementado no sentido de reduzir isto para os 10%? Não, isto tem a ver com o pessoal mais novo. É a escolaridade obrigatória até ao 12º ano. Portanto, o objetivo, basicamente, foi usar esse instrumento da escolaridade obrigatória até ao 12º para passar destes 31 para os 10. Ok. Finlândia 9,9, portanto, os países que têm o valor mais baixo, portanto, a Eslováquia, Polónia, a República Checa. Okay. A Turquia 44,3, também são os parceiros. Sim? De qualquer forma, é importante sempre relativizarmos os valores que temos para Portugal, olhando como é que estão os outros, não é? Outra meta, esta aqui, provavelmente será mais fácil de atingir, é o tal ensino superior a 40%. Portanto, 40% dos jovens tenham acesso ao ensino, atingir 40% de diplomados na faixa dos 30 aos 34. Portanto, mais uma vez, olhar para a comparação europeia. Aqui é que se vê a tal questão dos doutores a mais, portanto nós temos cerca de 20% da população com curso superior nesta faixa etária, dos 30 aos 34. A nossa posição relativa face a outros países, portanto, Portugal aqui já não está destacado a vermelho,
estão os nossos amigos da Roménia, embora nós estamos a segui-los, portanto, de forma bastante próxima. E a média europeia, portanto, anda nos 32, com valores mais elevados para a Dinamarca, para a Irlanda, para Luxemburgo, etc. Okay? Não está tanto no ensino superior, está na zona intermédia, que é o ensino secundário. Nosso ensino secundário, exatamente. Portanto, todo o ensino que se desenvolve dentro do ensino básico, esse aí já tem uma cobertura de 100%, como disse há pouco, não é? Há uma conclusão para o nono ano perto de mais de 90%, não é aí que está o problema. Mas toda a questão que vai do nono ao 12º em Portugal sempre foi gerido de forma, eu diria, quase desastrosa nos últimos 30 anos. E depois falei-se nestes números, portanto, os países que crescem mais não são tanto aqueles que apostaram mais no ensino superior, mas são mais aqueles que apostaram no ensino secundário. É verdade, quer dizer, isso resolve-se tendo diferentes, eu acho que, nomeadamente, mesmo a partir de quase do 6º ano, já deve haver diferentes percursos para diferentes perfis. Não se pode dar o mesmo fato. No caso do sistema, aqui, estas percentagens mais baixas, quer da República Checa, e reparem que mesmo a Alemanha, onde é que está a Alemanha? 29,4, tem um valor abaixo da média. Portanto, os países do centro da Europa, estava aqui a ver também, aqui por acaso não tem a Suíça, mas os países do centro da Europa têm um modelo de ensino que funciona um bocado assim. Eles, eu creio que a partir do 7º ano, logo a seguir ao 6º ano, a seguir à primária, eles dividem os miúdos entre uma via, digamos, mais académica e uma via mais profissional. E, digamos, a via profissional praticamente todos acabam. Daí que temos taxas muito altas de conclusão do secundário. Mas depois o acesso à universidade praticamente acaba por ser só para aqueles que seguiram a via mais académica. Só que o problema destes sistemas é que não é por vontade dos alunos nem dos pais. Há quase testes de... portanto, se ele não chegar a determinados níveis, tu não podes seguir para ali, portanto vais só pela via profissional. Reparem, relativamente a este indicador, para Portugal, para a população com 20 anos inscrita no ensino superior, portanto, já está perto de 37%, portanto, dentro da União Europeia. Não é tanto o número que este ano seja propriamente uma preocupação. Temos a agenda digital para a Europa, portanto, é algo que não tem propriamente a ver com o nosso tema, a União da Inovação, portanto, com as questões ligadas a tudo que seja política de inovação. E depois, a chamada Juventude em Movimento. Portanto, que é uma estratégia, portanto, a tal iniciativa emblemática da Europa 2020, integrado no tal crescimento inteligente, e que propõe 28 medidas para adequar melhor os sistemas de ensino e de formação às necessidades dos jovens e incentivar quer o estudar, quer tirar um curso de formação noutro país. As razões têm a ver um pouco com aquilo que falámos anteriormente, mas, portanto, são descritas nos documentos da estratégia, portanto, seja por melhorar a competitividade, seja por melhorar a qualificação, seja por aumentar, portanto, o aproveitamento do potencial de cada um, seja por melhorar as perspectivas de carreira. E há um vídeo que é produzido, até vou colocar aqui. Europe's future prosperity depends on its young people. But today, 5 million young Europeans are out of work. It's time to act. The European Union is launching a new initiative, Youth on the Move, 28 concrete actions to achieve one objective, to help young people find the right path to the best education possible, and then a job. Portanto, tem aqui o site da iniciativa. Basicamente são estas componentes, portanto, aprendizagem ao longo da vida,
modernização do ensino superior, mobilidade na aprendizagem e a tal, por exemplo, o programa Erasmus, provavelmente alguns de vocês fizeram, insere-se nesta iniciativa e, portanto, reduzir a tal segmentação do mercado de trabalho. Portanto, estas são ações no sentido positivo de reduzir a tal segmentação. E algumas destas ações, não estão aqui todas, eu selecionei algumas que achei mais importantes. A aplicação do Sistema Europeu de Acumulação de Transferências de Créditos, o sistema ECTS. Portanto, nós nas universidades, cada cadeira agora corresponde a X ECTS, de forma a poder, portanto, estes créditos pressupõe-se que sejam comparáveis entre os vários países. O Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem e Vida Ativa, o EURES, e eu espero que a pessoa venha, entretanto, se não vier eu faço a apresentação do projeto EURES, do programa da rede EURES, o Europass, que é um documento de validade de competências entre vários países, e depois podem ter acesso também ao próprio site do Alpha Move, que tem um conjunto de eventos, portanto, é um portal que depois liga a uma série de outros portais. Portanto, a partir daqui podem ter acesso, portanto, aos outros portais que tiverem interesse nesta iniciativa. O portal Euros, que vamos ver depois com mais detalhe a seguir ao intervalo. Portanto, aqui está em inglês, podemos depois escolher ali em português. Portanto, a partir daquele site temos acesso, portanto, aos vários. Uma iniciativa que é o seu primeiro emprego no estrangeiro. Parece que não anda. É uma iniciativa que também está a começar agora. Ups, agora cliquei a mais. E depois o portal Pluteus, que é um portal para procurar e pesquisar oportunidades de estudo dentro do espaço europeu. Agora cliquei várias vezes, isto agora. Ok. Ok. Bom, a iniciativa Novas Competências e Empregos, que seria a segunda iniciativa para além da Juventude em Movimento, tem uma agenda, portanto, chamada Novas Competências e Empregos, onde há um conjunto aqui de objetivos ligados essencialmente à questão do emprego propriamente dito. Enquanto a Juventude em Movimento está mais ligada com as questões da formação, da educação e depois de estudar no estrangeiro, trabalhar no estrangeiro, a questão desta iniciativa tem mais a ver com o mercado de trabalho em si. E, portanto, seja no conjunto das reformas que levem à flexi-segurança ou flexi-segurança. Agora, como é que se escreve isto? Como é que se traduz? Flexi-security, flexi-segurança, flexi-segurança. Que é do lado dos trabalhadores, portanto, os trabalhadores se tornarem mais flexíveis, e para isso é que vem a componente da formação. Portanto, vem por esse lado. Mas também tem a ver com a própria organização do trabalho dentro das empresas. Portanto, a flexi-segurança pressupõe que seja mais fácil, por exemplo, a alocação dos trabalhadores a diferentes postos de trabalho, menos rigidez nos horários de trabalho, nas férias, nas pontes, portanto, flexibilidade a esse nível da forma como se organiza o trabalho dentro das empresas. Tem essa componente, mas depois tem a parte da segurança. Portanto, e a parte da segurança tem a ver que, mesmo se a pessoa perdeu o emprego, que tem um rendimento alternativo. Portanto, a lógica é esta, e que tenha oportunidades de formação e que tenha oportunidades de, depois de ingressar facilmente, ou mais facilmente, no mercado de trabalho. Portanto, são estas duas componentes. Os países onde este modelo tem sido mais bem sucedido, onde mais implementado com mais entusiasmo, têm sido os países nórdicos, nomeadamente o exemplo da Dinamarca, onde, por um lado, por exemplo, o desemprego é relativamente simples,
portanto é um processo relativamente fácil, as pessoas são facilmente despedidas, mas a pessoa é despedida, mas por outro lado sabe que não cai na miséria. E portanto, isso permite uma rotação maior dos trabalhadores da situação de empregado para desempregado, e depois também sabe que quem no desemprego tem acesso a formas de formação, Já? Sim. E portanto tem acesso a essas formas de poder melhorar as suas qualificações de forma a reentrar no mercado de trabalho com mais sucesso. E nós vemos os indicadores para a Dinamarca, de facto, em termos de... boa tarde. Obrigado. Vimos os indicadores para a Dinamarca, quer em termos de desemprego de longa duração, quer em termos do desemprego do ponto de vista global, que têm indicadores muito interessantes.